SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos ao Floripa em Foco do SINT, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, aqui no estado de Santa Catarina, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, aqui na TV Floripa, no canal 4 da NET. E também você pode acompanhar tanto no site do SINT, que é www.sint-sc.org.br, e também pelo site da TV Floripa, no www.tvfloripa.org.br. E hoje eu vou conversar com o professor Luiz Carlos Vieira, que é coordenador estadual aqui do SINT, a respeito da audiência pública que teve agora de manhã e também de outros assuntos pertinentes à educação aqui no estado de Santa Catarina. Bem-vindo, professor, ao nosso Floripa em Foco. Obrigado, Migui, por mais essa oportunidade, né? Estamos aqui no Floripa em Foco e falando aí com os professores, com os trabalhadores da educação, enfim, com toda a sociedade. Professor, então, hoje eu também tive a oportunidade de acompanhar a audiência pública, né, pela Comissão de Educação aqui da LESC, a respeito do problema estrutural das escolas públicas estaduais aqui, né, no nosso estado. Professor, a respeito disso, né, a respeito dessa audiência pública, ou melhor, a respeito desse problema estrutural das escolas estaduais aqui em Santa Catarina. Como é que o SINT está vendo isso? Qual é a perspectiva em relação a essa audiência pública? Olha, Mig, nós temos no estado de Santa Catarina cerca de 1.100 escolas, era 1.111, hoje diminuiu, né? O governo do estado está fechando algumas escolas, em torno de 1.100 escolas no estado, e todas elas, de alguma forma ou de outra, apresentam problemas na estrutura física das suas unidades. Nós fazemos parte de diversos conselhos e também estamos acompanhando através das regionais que o SINT tem, e as denúncias que nós recebemos e as visitas que nós fazemos à escola, fazemos o relato da situação que é apontada ali, principalmente pelos trabalhadores, né, pelos pais e também pelos estudantes das unidades escolares. Então, nós temos um diagnóstico, quero dizer assim, bem preciso mesmo da situação das escolas no estado de Santa Catarina. E não foge nenhuma região, é mais ou menos que outra. Os problemas, eles estão em todas as escolas de Santa Catarina, desde São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, lá no extremo oeste, divisa com a Argentina, até no divisa do Rio Grande do Sul, do Paraná, Litoral e Planalto. Todas as escolas têm problema com estrutura. O governo do estado, ele não tem gerenciado essa questão, porque nós temos aí algumas deficiências nesse sentido. Uma delas as escolas que já existem, elas precisam de manutenção. Então essa manutenção, ela não ocorre. Tá? E nós temos aí a questão das escolas que precisam de ampliação, ou seja, de uma construção de uma parte nova nessa escola, que em várias escolas está aí muito demorado. A licitação ocorre, as empresas demoram para entregar. Tem escolas aí que estamos há 8 anos sendo reformadas. E terceira questão, nós temos escolas que deveriam ser totalmente feitas novamente, ou seja, escolas novas, precisam de nova escola. E isso não ocorre, e nós estamos aí brigando para que essas novas unidades escolares possam ser realmente feitas. Por quê? Porque nesse período todo, dos últimos 20 anos, pouquíssimas escolas foram feitas. E nós tivemos uma demanda no crescimento demográfico muito grande. Tá? E o governo do estado, ele tem feito o contrário, ele tem municipalizado, ou seja, ele tem transferido para os municípios as estruturas físicas de várias escolas do estado e entregue para algumas organizações outras estruturas. Então, nesse sentido, nós avaliamos que essa audiência pública, que foi chamada pela Assembleia Legislativa da Comissão de Educação, ela já veio atrasada. E nós propusemos lá que realmente o diagnóstico nós temos. Nós não precisamos de diagnóstico. Sim, já sabemos o que tem no estado e quais os problemas que estão acontecendo. O que realmente a gente precisa
é de um projeto, é de um plano factível para que possa tirar a estrutura das escolas da situação que se encontra. E depois também fazer a manutenção e fiscalizar as obras que são feitas. Como eu coloquei na audiência pública, algumas obras que são feitas de maneira muito ruim. Ou seja, o material empregado, a mão de obra empregada é feita de uma maneira ruim, que reformou esse ano, o ano que vem já precisa de manutenção. Aliás, toda escola precisa de manutenção, mas não na sua estrutura quando ela é feita. E isso quando é entregue ainda no período, que não tem uma escola no estado ou uma obra na educação que é entregue na data prevista, né? Sempre acontece vários atrapalhos. Então nós temos essas situações. E nós temos acompanhado, através das denúncias que nos chegam, que essas escolas, elas também, pedagogicamente falando, elas foram construídas em outro período. Tem escolas aí que foram construídas na década de 40, de 50, de 60, né? E ela tinha uma outra concepção de educação. Sim. Tá? Nós temos aí toda a questão da estrutura elétrica, por exemplo, que tem que ser mudada, tem que ser alterada. Porque hoje chegaram na escola novos equipamentos e que essa estrutura elétrica não funciona mais. Aliás, nem a estrutura externa elétrica permite, porque é necessário que a Celesc faça uma ampliação, né, na sua carga da rede externa, para que aquela unidade escolar possa receber um maior fluxo de energia, porque se também não adianta, a rede não suporta. E como a Celesc infelizmente foi privatizada, né? Sim. E tá aí também, né? Foi privatizada, o Estado tem que pagar pela infraestrutura externa. Como uma empresa que vai se instalar em algum lugar também paga para a Celesc toda a infraestrutura externa para a energia chegar até lá. Uma escola não é diferente. O Estado, através hoje, a AGRs também pagam, licitam e pagam a Celesc para fazer essa ampliação. Nós, por exemplo, chegou os kits de ar-condicionado do governo federal nas escolas para serem instalados. Ficaram em várias escolas de 2 a 3 anos os ar-condicionados, né? Na sala dos professores sem poder ser instalados, porque justamente não tinha a rede elétrica. Os computadores das escolas, das salas de informática, são computadores que foram adquiridos em vários pregões. E a gente tem visto aí que os mais novos foram adquiridos no último pregão de 2009. Então nós estamos com 6 anos de computador na sala de informática. Então, portanto, nós temos aí uma defasagem, né, tecnológica muito grande. E é necessário que se refaça isso. Claro. Então, eu estou citando alguns exemplos aqui, mas depois a gente pode melhorar esses exemplos para que toda a população possa também saber dessa situação que foi apontada hoje na audiência pública. E lá foi tirado alguns encaminhamentos a respeito disso. Mas o governo vem sempre com a mesma desculpa. Primeiro, que ele não tem dinheiro, que o orçamento extrapolou a lei de responsabilidade fiscal, que ele não tem pessoal para gerenciar e para tocar os projetos. Portanto, a questão da estrutura é um dos pontos da questão educacional, fora outros, que o governo também só arruma desculpa, mas ele não tem um projeto, não tem um plano para gestionar esses problemas que ocorrem. E veja bem, eu não sou especialista na área técnica de estrutura de escola, mas qualquer cidadão ou cidadã sabe, quando chega numa escola e vê a situação que está, né? O telhado caindo, chovendo dentro, né? Várias escolas, na sua maioria, não tem ginásio de esportes, não tem uma quadra coberta, não estou dizendo de ginásio de esportes, né? Seria um sonho, né? Sim. Mas uma quadra coberta. E em contrapartida, por exemplo, o governo do estado constrói piscina semi-olímpica, então, né? eu vi naquela escola que foi construída a piscina que hoje é criadora de mosquitos aqui, né? E no estreito. Então nós temos, tá lá a água, tá lá a piscina que o governo do estado construiu, gastou, né? São recursos jogados fora, são Sim, recursos... né? Porque é retrabalho e é dinheiro por fora, né? Então, quer dizer, o governo não tem dinheiro, segundo ele, e quando tem, aplica mal. Sim. E quando não aplica mal,
ele também faz as suas obras e as suas reformas com péssima qualidade. Então, portanto, nós precisamos rediscutir isso, né? Que me parece, assim, além de vontade política, né, que falta, parece, tanto do governo quanto dos parlamentares em fazer valer isso, né, um retrabalho, um esforço, digamos, quando faz alguma coisa com material de má qualidade, que, como, né, foi mencionado na audiência pública hoje, e também me parece assim né, uma má vontade política, falta de gestão mesmo, de um projeto qualitativo nisso, né, professor? Bom, é necessário pensar o Estado como um todo, né? Então, é necessário pensar a educação também como um todo e nós começamos aqui a discutir, primeiro, na escola. A gente, como nós já disse, nós fazemos parte de vários conselhos, o Conselho do Fundeb, Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual de Merenda, de Alimentação Escolar, que é a questão, cuida da questão da merenda, né? Nós fazemos parte de vários conselhos do sindicato. E nós temos feito intervenção nesses espaços também no sentido de ganhar qualidade, ou seja, exigir qualidade na educação em todos esses espaços. E no Conselho Estadual de Educação, os nossos conselheiros têm brigado muito, né, com relação não só à questão da merenda escolar, qual é o alimento que o estudante está recebendo, mas qual é a estrutura que a escola tem para oferecer essa alimentação, que são a questão das cozinhas. Sim. E a grande parte das cozinhas, grande parte não, todas as cozinhas do estado têm problema. Quando elas não ficam no meio da escola, né, e causam transtorno violento, elas faltam ventilação, são muito apertadas, né? Quer dizer, é o último espaço lá que sobrou da escola, instala uma cozinha. E ainda é terceirizada, professor? É terceirizada, os trabalhadores sim. Seus trabalhadores são terceirizados, né? No estado, sim. E terceirizado. Né? E a merenda vem pela empresa ou é do estado? A merenda também vem pela empresa. Né? Então, nós temos todo esse problema. Mas nós estamos falando de estrutura, né? Eu estou falando da estrutura da cozinha. Então nós chegamos em escola, por exemplo, São José do Cedro, que é uma escola, uma cidade lá do interior, perto de Dionísio Cerqueira e São Miguel do Oeste, que não tem ventilação E lá é quente. Na escola, na cozinha. Então as merendeiras passam o maior trabalho com isso. E é necessário readequar isso, mas o Estado não está preocupado, né, com isso. O trabalhador, nós estamos lá discutindo com o trabalhador, mas nem é do Cinti, da base do Cinti também, é um trabalhador terceirizado. Sim. Né? Mas todas as escolas têm problema nas suas estruturas. Quando não tem coifa, não tem ventilador, não tem sugador, né? Tem problema na geladeira, enfim, não tem depósito, fica junto com outros alimentos, com material de limpeza e outras questões. Então, quer dizer, falta estrutura na cozinha. Nós temos, depois, a questão da acessibilidade nas escolas. Lembrando que a maioria das escolas não foi construída também só pelo governo do estado. As escolas foram construídas pelo dinheiro da comunidade. Várias escolas que nós temos no estado foram construídas na base do suor e na arrecadação local, com festa junina, festa julina, com gincanas, rifas e outras, que foi construída a estrutura física. Né? E essas escolas foram construídas com a ajuda da comunidade, portanto elas não têm banheiro, né, adequado, elas não têm acessibilidade, elas não têm o habite da prefeitura, elas não têm o laudo do corpo de bombeiros, porque ela não tem acessibilidade, ela não tem... Sim. As fossas e toda a questão hidráulica foi feita de maneira sem um projeto. Então nós temos problema na questão dos banheiros. Foi dito e foi relatado por várias pessoas na audiência pública, grande parte dos banheiros, se você chega num banheiro de escola pública, não tem assento. Como assim? Não tem assento. É só o bacio, né? Ali. Ele não tem o assento para a pessoa apoiar, né? Para fazer suas necessidades. Não existe, né? Com exceção da sala dos professores, né? Que aí eu vi em várias escolas tem. Mas dos alunos não tem. A questão, por exemplo, das portas. Falta porta. Banheiro das meninas não tem porta, por exemplo. Né? Dos meninos nem se fala. Né? Então não tem privacidade. Nós temos o problema da sala dos professores. Sala dos professores geralmente
é uma sala melhor, mas ali também se guarda a bola, se guarda os livros dos professores, ali também é o espaço para fazer a hora atividade, que nós defendemos que não seja feita na sala dos professores, mas não tem um outro espaço, né? O governo do estado não construiu essa possibilidade, ele exige que o trabalhador fique 50% na escola fazendo a sua hora atividade, mas não proporciona um local adequado, com computador, com livro, com material didático, para que ele possa preparar suas aulas e etc. Com qualidade. Isso não existe. As escolas públicas de Santa Catarina, do estado, não tem isso. Então, as bibliotecas, vamos para a biblioteca. Não tem. Biblioteca geralmente é uma sala de aula, a aula que não pode servir como sala de aula, ela vai servir como biblioteca, ou seja, depósito de livro, né? E livro, geralmente livro velho, né? Que não tem aí, e não tem bibliotecário, óbvio, né? O estado nunca fez concurso para bibliotecário. Nunca teve mesmo. Não teve, é sempre o professor readaptado que está lá, né? Ajudando, auxiliando nesse sentido. Então, nós temos vários problemas de inadequação dessa estrutura física. E nós precisamos mudar isso. Essa é a intenção da audiência pública, da Comissão de Educação. Que eu penso que falta vontade política do Executivo, falta o Ministério Público também ser mais enérgico nesse sentido e exigir do Estado essa questão, falta o Legislativo também olhar e cobrar do governo do Estado, mesmo que seja reprovando as contas do governador, por não aplicar o artigo 212% da educação, que ele nunca aplicou, né? Sempre incluiu inativos nela, e essa denúncia também nós fizemos agora na audiência pública, né? São aí nos últimos 15 anos, são quase 5 bilhões de reais que o governo do estado não repassou para a educação, que daria para reformar todas essas escolas, né? Só esse ano, para esse ano, ano passado o governo aprovou o seu orçamento para esse ano de renúncia fiscal de 5,4 bilhões. Então, a desculpa do dinheiro não é. O governo do estado pode tirar de outro local e pode realmente fazer na estrutura, e não só na estrutura, né, mas na carreira, na valorização, na formação do professor, um belíssimo gestão. Mas o governo do estado não quer. Ele não tem essa vontade política. E, portanto, nós vamos continuar denunciando, tá? Até o momento que nós não aguentarmos mais só fazer denúncia e ficar nessa denúncia por denúncia, sem que haja um plano. Por isso que eu simplesmente disse, não precisamos mais de denúncia, de diagnóstico nenhum. Nós precisamos de ação, nós precisamos de um plano que diga, e compromisso do governo que diga, nós vamos fazer, ponto. E se elabore um plano nesse estado, se cria uma equipe nesse estado, e se vai fazer. Porque mecanismo de fiscalização nós temos Conselho Estadual de Educação, nós temos Conselho Estadual de Merenda Escolar, de Alimentação Escolar, nós temos a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, nós temos o Ministério Público, que é responsável pela educação, nós temos Conselho de Fundeb, Quer dizer, não é por falta de verbas, não é por falta de diagnóstico e também não é por falta de fiscalização. Não. Falta só uma coisa, vontade política. Vontade política de realizar, porque ele vai ao encontro da qualidade de ensino. A gente ouve tanto falar que a qualidade que a educação é precária, que a qualidade do ensino é precária, que não sei o quê, mas não se dá uma olhada por onde passa isso, né? E também qual é a realidade de fato em Santa Catarina. Exato. Nisso. E não adianta nós pegar os 5,4 bilhões de renúncia fiscal, investir na educação, ou a parte que cabe à educação, né? Dos 25% ali, dessa renúncia. Porque o governo renunciou, mas ele não renunciou da educação. Então, portanto, se ele renunciou e deu para as empresas essa parte do que ele arrecadaria, ele não pode negar para a educação os 25%. Claro. Então, teria pegar dos 5,4 bilhões, os 25%, e dizer, não, eu renunciei em favor dos empresários, mas os 25% está garantido aqui para a educação. Ele não faz isso, ele renuncia em tudo. Primeiro, então, não falta dinheiro. Mas vamos supor que esse dinheiro venha. Eu quero também cobrar fiscalização, porque não adianta investir esses recursos públicos daquilo que ele não investiu no passado e as renúncias que ele vem fazendo ano a ano, se nós tivermos um desperdício nos recursos públicos, ou seja, mau investimento, como tem ocorrido no Estado. Então, o dinheiro sai por todos os ladrões, né? Então, nós precisamos também discutir
a questão da fiscalização, porque o Tribunal de Contas não cumpre esse papel. A denúncia, a recomendação, a ressalva nas contas, só que o Tribunal de Contas é um tribunal técnico, meramente técnico, e nomeado, inclusive, pelo governador. E parte é nomeado pelo governo, parte é nomeado pela Assembleia Legislativa. E são sempre aqueles que receberam o título ou o cargo de conselheiro, né, por uma benéfice que ele tenha feito ou ajudado o governo no passado. Então, quer dizer, é um mérito, é um prêmio para o cara ser conselheiro. Não é por competência nem não por é por competência, nem por capacidade. Apesar dos técnicos apontarem para o conselheiro, o voto é dele. É ele que decide, é ele que faz o relatório, é ele que muda e ele que encaminha para a Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa é a mesma coisa. Os deputados que estão lá recebem verbas do fundo, né, de várias rubricas do orçamento estadual para fazer política nas suas regiões. Então, portanto, não estou pedindo que os deputados encaminhem parte daquilo que eles recebem do fundo de investimento, da questão social, para a educação. Não, eu quero que invista apenas aquilo que é devido à educação. Nada mais isso que a gente exige. E a fiscalização, que é o papel deles. Mas eles não são neutros nem isentos na fiscalização, né? O Tribunal de Contas o Conselho Estadual de Educação, a grande maioria que tem lá é governista também, nomeada pelo governo do estado. E eu que achei que era só Brasília. O Fundeb, no Conselho do Fundeb, está lá a maioria governista. No Conselho Estadual de Alimentação Escolar, onde nós temos uma representatividade maior, também a grande maioria faz parte dos quadros do governo do estado. E nós temos outras questões diferenciadas aí, né, no estado, na questão da educação, de estrutura. Nós temos aí a responsabilidade do estado para todos os cidadãos e cidadãs, o dever do estado de proporcionar a educação. E, infelizmente, as pessoas com deficiência vão para as APAES. E hoje nós estamos com dificuldade das APAES, né, que também não tem recursos. Acaba superlotando. Ou seja, o estado não assume, a comunidade acaba assumindo através das APAES e acabam não recebendo verba pública para poder se sustentar. E aí e aí está aí essa precariedade também na questão das APAES. Uau, professor, eu achei que todos esses problemas, que só Brasília, só Congresso Nacional, Senado é que tinha problema, que o nosso estado estava isento, que nós estávamos no ranking aí da honestidade, da integridade, transparência, nós estávamos muito bem. Pelos dados que eles apresentam, nós estamos o melhor estado do Brasil, né, em educação, nós estamos lá no topo, né? Só que isso comparado com outros estados, né, como o Nordeste e outros estados. Mas para o nosso IDH é muito maior e isso faz também diminuir também a questão da escola, né? E nós temos que cuidar também. No estado nosso, todo mundo pensa que não tem negro. E aí nós temos comunidades quilombolas que o estado faz de conta que eles não existem. Sim. Tá? E a escola lá, como é que é a estrutura da escola nesses locais? Não tem. Hoje tivemos denúncia e sempre fizemos essa denúncia também nas escolas indígenas. Quantas aldeias nós temos no estado de aldeias indígenas que são feitas escolas conforme os brancos e não conforme a discussão da comunidade indígena local, que tem a sua particularidade diferente de outra comunidade indígena, porque nem todos são da mesma etnia. Exato. Que nem são discutidos. São feitas 4 paredes lá, jogadas as pessoas lá dentro, com uma alimentação, inclusive, escolar. Daquela da área urbana, diferente daquilo que eles se alimentam lá nas suas casas, lá, né? Mas eu acho que o pensamento majoritário sobre isso é aquela coisa, pra que fazer escola pra índio? Pra quê? Pra quê? Exatamente. Tudo isso, né? Aliás, não é só pra índio, né? Pra que fazer escola? Pra que fazer escola? Escola pra quem, né? Pra que as pessoas possam ter uma capacidade maior de intervenção na sociedade, para que as pessoas comecem a pensar melhor sobre a questão política, né? Política no sentido político mesmo, né? Não politicagem, para que as pessoas comecem a reivindicar mais os seus direitos, né? Que comecem a discordar do que está colocado aí. Verdade. Então, não tem que fazer escola, né? Eu estou ironizando aqui. Sim, os governantes estão aí, eles não estão aí para fazer escola, para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas reivindicarem, porque as pessoas vão ser contra eles mesmos. A ação deles, né? A ação deles.
que eles estão lá muito mais para se beneficiar e beneficiar os seus parceiros, beneficiar aqueles que financiam suas campanhas eleitorais, tanto na Assembleia Legislativa quanto para o Executivo. Mas é exatamente isso, né? Porque o Estado ele virou um cabide de empregos para os meus amigos, meus compadres, meus irmãos, né? E esquecem o compromisso real que essa função tem, que é a função pública, né? Que é a coisa pública, que é se você foi eleito, ou se você passou num concurso como gestor público ou como funcionário público, você tem obrigações de compromissos e princípios a ser cumpridos, né? Eu penso que todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, temos um sonho, uma utopia. Que essa utopia ela não está no imaginário de várias pessoas, de várias outras pessoas da sociedade. Primeiro, nós temos que entender qual é o conceito de Estado. O Estado que nós temos hoje não é o Estado criado para nós, os trabalhadores, para as classes populares. O Estado ele sempre foi e sempre será um braço da elite, né? Daqueles que sempre dominaram a sociedade. Verdade. Então, se a gente pegar a história, a gente vai ver, nós veremos que não adianta sair do sistema feudal e passar para o sistema monárquico, porque quem vai continuar no poder serão os mesmos. Ou seja, os senhores donos das terras passam a ser nobres e passam a ser reis e passam a dominar. Criam a sua corte, dominam, distribuem terra, distribuem bens e tudo mais, e propriedades. Os reis não contentaram alguns que acabaram dizendo que estavam não sendo privilegiados por esse, tomam o poder, destituem os reis, destituem a monarquia e mantém-se os poderes na sua mão. Ok? As classes populares, aqui os trabalhadores, em todas essas fases, foram meramente massa de manobra. E hoje, dentro do atual sistema que nós temos, a democracia, que nós falamos que deve ser participativa e não é apenas representativa, e para ser representado basta ter dinheiro e comprar os votos, né, no sufrágio universal, né, cada homem um voto, infelizmente, essa utopia também se desaparece. Né? E a gente não entende que o papel do Estado continua sendo o mesmo, ou seja, privilegiar quem já tem e fazer com que aqueles que menos têm, cada vez menos tenham e paguem a conta para os demais. Professor, nosso tempo está se esgotando e eu quero fazer mais uma perguntinha para ti. Sim. O papo está maravilhoso, a gente se estende, mas eu quero saber, hoje também vocês vão ter uma outra audiência aí com o Departamento de Gestão de Pessoas do Estado, né, da Secretaria de Educação, não é isso? Isso, nós estamos assim, hoje nós temos uma audiência com a gestão de pessoas para discutir o calendário escolar. Na verdade, o calendário escolar já deveria ter sido discutido no início do ano. Em cada unidade escolar tem autonomia para discutir o seu calendário, 200 dias letivos, e garantir o recesso no meio do ano, para o trabalhador, para o professor e também para os estudantes. O governo do Estado, ele não criou uma norma única para todo o Estado, ou seja, tem algumas regiões que estão fazendo 5 dias de recesso para o trabalhador, outras uma semana, outros nenhum. Então, quer dizer, não há numa mesma região. Tem municípios que o professor vai ter uma semana de recesso em julho, outras vão ter 5 dias e outros não vai ter nenhum. Então nós queremos discutir com o governo do Estado hoje para que ele normatize essa questão. Nós exigimos no mínimo uma semana de recesso escolar agora em julho, né, para que também o professor possa dar aquela respirada, né, para seguir mais um semestre que nós temos aí pela frente. Eu gostaria que o senhor fosse para as suas ponderações finais aí, professor, para nós podermos encerrar nosso Floripa em Foco. Então, só para completar, Mig, nós vamos estar divulgando o resultado dessa audiência logo após nós sairmos dela, né, com os encaminhamentos, e aí todos podem ter acesso ao site do Sint, que estará lá os encaminhamentos dessa nossa audiência, e queremos que todos os trabalhadores da educação e a sociedade em geral continuem junto conosco denunciando as questões da estrutura física e outras questões que nós temos dentro da educação, porque só com a denúncia e com a luta e a união de todos é que nós vamos conseguir fazer a mudança que nós sonhamos e queremos. Obrigada, professor, pela sua participação aqui no programa do Sint. E nós agradecemos a você que está em casa e convidamos você a continuar assistindo a TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.
SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.